Livro do profeta Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 7. Preciso dar um aviso, eu ia dar no final, mas eu vou falar de uma vez para não esquecer. Como ficou o tempo aí meio assim, chuvendinho, como diz aí, né? Cuidado com os pisos, se utilize dos corrimões, que em todos os lugares aqui de risco tem corrimão, tá? Então não se arrisque, para você não correr o risco de escorregar, e, enfim. Isaías capítulo 9, de 1 a 7, acompanhe por favor a leitura. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O 2: o povo que anda... Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O 6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Oremos. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Essas são as palavras que o teu servo salmista se apresenta diante de ti, oferecendo gratidão, Senhor. E é também as palavras que nós as utilizamos, porque grandes coisas o Senhor fez por eles, mas com efeito, grandes coisas fez também o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Não temos como expressar nossa gratidão, como o Senhor tem nos preservado, nos sustentado, tem inundado corações com a tua graça, tem sido misericordioso para com as nossas vidas em particular e coletiva como povo do Senhor. Obrigado pela vida da Igreja Presbiteriana de Votorantim, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem manifestado, Senhor, abundante graça, amor incomparável, um cuidado, um zelo da parte do Senhor. Nós olhamos ao nosso entorno e nós não temos outra reação senão sermos agradecidos ao Senhor. Apesar do muito que recebemos, reconhecemos que somos ainda carentes, ó Pai. Somos pobres e necessitados, carecemos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a Tua instrução, ó Deus, aquilo que vem da Tua parte, que inunde nesta hora a nossa alma, trazendo o alimento, trazendo o refrigério, trazendo o conforto, a direção, e que isso venha redundar em vidas que louvem o Teu nome. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Esse texto nós vamos em duas partes. Hoje a primeira parte, semana que vem a segunda parte.
Nós começamos na semana passada a fazer aquela reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. Não é nenhum tema de série de sermões e não é nem tema de um sermão em particular. Mas a reflexão é genuína e é verdadeira. Cabe, sobretudo nesse momento, refletirmos sobre isto. Essa frase é um pouco batida. Nessa época todo mundo fala, manda mensagem de WhatsApp, tem videozinhos falando sobre o verdadeiro sentido do Natal, que não é simplesmente só dar presente, mas qual que é de fato mesmo? Tudo bem, não é dar presente, não é fazer ceia, não é consumismo desenfreado, não é data comercial, é o que então? Nós estamos tentando investigar isso aí e descobrir. Nosso Senhor Jesus Cristo disse assim, quando estava caminhando com 2 dos seus discípulos que iam para uma aldeia chamada Emaús. Diz o texto: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Moisés, ou seja, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, testificam acerca de Jesus Cristo. Todos os profetas testificam acerca de Jesus Cristo. Então, nós começamos aqui falando de Jesus Cristo, ou do Natal, ou do nascimento de Jesus Cristo em Gênesis, que foi o começo, o primeiro lugar onde se anuncia a vinda de Jesus. E hoje nós estamos em um dos profetas, que é Isaías. E por que Isaías e não os outros profetas que também falam de Cristo? Porque dos profetas que falam de Cristo, Isaías é o que fala mais. Como eu já mencionei, Isaías é chamado por alguns estudiosos de profeta evangelista, ou profeta do Evangelho, que mais do que qualquer outro profeta anuncia sobre Jesus Cristo. Aqui no capítulo que nós lemos, 9, nós encontramos algumas descrições que mostram um contexto desfavorável, que fala de algumas expressões, ou apresenta algumas expressões que nos remetem à dor, à tristeza e a prejuízo. A terra que estava aflita, está escrito aqui no texto que nós lemos. Obscuridade, ou seja, escuridão. Expressões como desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, Galiléia dos gentios, ou seja, terra de estrangeiros, estranhos a Deus, povo que andava em trevas. Ainda encontramos expressões: viviam na região das sombras da morte, jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor. Esse texto, obviamente, é uma profecia, mas é também uma constatação. Quando Isaías está apresentando este cenário catastrófico, de uma situação triste, ele fala também olhando para o passado. No versículo 4 ele diz, como, lá no finalzinho, como no dia dos midianitas. Ele está se referindo a uma opressão acontecida lá no passado. Nós vimos semana passada o início dessa trágica história de obscuridade, de trevas, de terra desprezível, de povo que foge, que se afasta do Senhor, povo que anda em trevas, escravidão. Nós vimos na semana passada que o início dessa história trágica começou com Adão e Eva, que foram expulsos da presença do Senhor e que amargaram agora uma existência sem vida, com letra maiúscula. Eles amargaram agora uma existência sem sentido, uma vida, sem a fonte da vida. Nós sabemos, seguindo a trajetória bíblica,
no deserto, aquela caminhada que poderia ter durado algumas semanas, acabou durando 40 anos. Então, quando Isaías fala de terra aflita, quando ele fala de obscuridade, quando ele fala de opressão, ele está falando do passado, é uma constatação. Quando ele olha para trás, o mundo que ele vê é esse mundo. Quando ele olha para os dias dos juízes, ele vê o povo que se afasta do Senhor. Quando ele olha para os reis do povo de Deus, ele vê reis que fazem o que é mal perante os olhos do Senhor. Quando ele olha para o passado, é isso que ele vê. Quando ele olha para o seu presente, o que ele vê é isso também. Ele vê opressão, ele vê incredulidade, ele vê mazelas, ele vê uma história trágica. É assim que a humanidade vive. Quando ele olha para o futuro, ele vê cativeiro, que vai durar 70 anos para esse povo de Deus. 70 anos sem poder prestar culto ao Senhor. É uma constatação, mas é também uma profecia. Ele também está olhando para o futuro. No Novo Testamento, nós vamos também encontrar obscuridade, trevas. Nós vamos encontrar o povo que está longe do Senhor, que se afasta de Deus. Nós vamos encontrar o povo que está sob o jugo do pecado. Nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar no Novo Testamento líderes religiosos legalistas, que não entravam no reino e ainda impediam outros de entrarem. Nós vamos encontrar hipocrisias, falsidades. Nós vamos encontrar verdadeiras inimizades contra Deus. Num dos evangelhos, Jesus responde para algumas pessoas: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Então Isaías estava falando sobre esse contexto aqui. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando o profeta Isaías fala expressões, a terra que estava aflita, quando ele fala de obscuridade, quando ele fala desprezível a terra de Zebulon e terra de Naftali, Galiléia dos gentios, ou seja, dos estrangeiros, dos que estão distantes do Senhor, quando ele fala povo que andava em trevas, quando ele fala viviam na região da sombra da morte, o jugo que pesava sobre eles, quando fala sobre a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, ele está falando da humanidade, ele está falando dos nossos dias, ele está falando dos dias que sucederam à expulsão lá do paraíso. Que vida sem graça, que vida é essa? É por isso que muitas vezes nós não encontramos sentido para a vida. Nós passamos por certas situações, como descritas aqui no texto, que nós não encontramos sentido para a vida, não encontramos respostas. Mas o texto não fala só isso. O texto não constata só perdição, miséria, maldade, violência. O texto não só profetiza sobre essas situações tristes. O texto apresenta uma outra verdade para nós. Deus não criou e abandonou a sua criação. Deus sustenta a sua criação. Deus a acompanha com especial interesse. Nunca se descuidou. Mas olha o contexto em que nós vivemos. Olha o que acontece. Por que Deus permite essas coisas? Ele não abandonou a sua criação. Nós vamos encontrar também nesse texto que nós lemos uma outra constatação e uma outra profecia. Expressões que apresentam agora uma outra verdade. Deus, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão. Nós encontramos aqui no texto o profeta Isaías dizendo: viu grande luz, resplandeceu-lhes a luz, tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, quebraste o jugo
Eu vou fazer algumas perguntas. É a primeira pergunta: o que possibilitou que um povo incrédulo, cego, que vive longe do Senhor, que vive em meio a trevas, que pratica trevas, que gera trevas, o que possibilitou um povo que se afasta do Senhor, que troca o Senhor por um fruto oferecido por Satanás, que troca o privilégio da primogenitura por um prato de lentilhas? O que possibilitou, o que permitiu um povo que vive na desgraça, na densa escuridão, ver a luz? Eu vou seguir nessa pergunta. O que aconteceu para que Adão e Eva não fossem consumidos imediatamente? Deus disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Por que eles não foram fulminados no mesmo instante? Por que o Senhor mesmo coseu vestimentas de peles de animais para cobrir a nudez deles? O que aconteceu para que no deserto, apesar da dura cerviz do povo, um povo ingrato, de coração duro, pudesse ainda assim adentrar na terra prometida? O que aconteceu para que aqueles reis que faziam o que era mal perante o Senhor fossem eventualmente substituídos por homens que amavam o Senhor e que traziam o povo de volta para os caminhos de Deus? O que aconteceu para que houvesse alívio à dor, luz nas trevas, esperança para os desesperados? O que aconteceu? O que aconteceu para que houvesse dentre os hipócritas, nos dias de Jesus, gente crédula e fervorosa? É nesse contexto de impiedade, de falsidade, de hipocrisia, que Jesus chama um ou outro e diz: nem mesmo em Israel vi fé como essa. O que permitiu que no meio dessa escuridão a luz brilhasse? A resposta: a graça de Deus. A graça de Deus possibilitada pela encarnação de Jesus Cristo. A graça de Deus só foi possível porque Jesus Cristo veio até nós. Vou fazer outra pergunta. Como um Deus justo deixa de usar de justiça com os incrédulos e age com brandura e graça? Como que o Senhor, que é ofendido quando se peca, pode não usar de justiça? Como pode o Senhor dizer para um ladrão que teve uma vida toda cheia de pecados e crimes, ouvisse as seguintes palavras: hoje estarás comigo no paraíso? Por que há uma possibilidade de inversão plena e total no rumo dessa perversão toda da humanidade? A resposta: seu amor expresso ao enviar seu Filho. O Natal é a resposta. O Natal. É porque a segunda pessoa da Trindade viria e morreria pelos nossos pecados e pelos pecados de Adão. Por isso que Adão e Eva não foram consumidos na mesma hora. Sabe por quê? Porque virá aquele que nascerá da mulher que esmagará a cabeça da serpente. É por isso que a graça do Senhor já foi instaurada lá no jardim. E assim por diante. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu. Isaías está falando: mas a terra que estava aflita, ela não vai continuar aflita. Ela não vai continuar a obscuridade. Aqueles que andavam nas trevas não vão permanecer assim o tempo todo. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros.
Então, nesses dias, quando formos fazer algumas comprinhas de Natal, quando formos falar de alguma programação familiar de Natal, quando formos planejar o jantar ou a ceia de Natal, nós precisamos refletir que o Natal foi a vinda da segunda pessoa da Trindade que mudou a nossa história. Tem um comentarista que ele faz a seguinte pergunta: qual é a razão ou o significado da ênfase que Isaías dá sobre essa pessoa que vem nos libertar na figura de um menino? Por que ele não fala simplesmente do rei que virá instaurar o reino? Ele diz isso em outros lugares. Mas por que aqui ele quer falar sobre esse libertador que vem como menino? Ele diz assim: como Deus livrará da arrogância, da guerra, da opressão e da coerção em que o mundo está inserido? Sendo mais arrogante? Sendo mais belicoso, ou seja, mais bélico, usando armas? Sendo mais opressivo e mais coercivo? Como é que o Senhor vence as guerras? Vindo guerrear? Por certo que o livro de Isaías indica que Deus era bastante poderoso para destruir seus inimigos num só instante. Entretanto, paulatinamente, quando o profeta chega aqui no capítulo 9, ao cerne do significado do livramento, de repente um menino se põe diante de nós. Ele vem falando de livramento, e quando ele chega para revelar esse livramento, ele diz: então ele virá. Sabe, aquele jugo vai ser tirado, sabe, aquela condenação vai ser extirpada, sabe, aquelas trevas serão substituídas pela luz, porque sabe o que vai acontecer? Um menino vai vir entre nós, vai vir um menino aqui. Deus é bastante forte para vencer seus inimigos, sabe como? Tornando-se vulnerável, tornando-se transparente, tornando-se humilde. A única esperança de fato para converter a inimizade em amizade. A vinda de Jesus Cristo é uma grande quebra de paradigma, e esse texto diz que é esse menino que vem dar fim a todo conflito, a toda falta de amor, a toda guerra, a toda escuridão, e ele vai fazer isso da maneira oposta ao que qualquer pessoa imagina que ele fizesse. Nosso tema: Jesus Cristo, nome sobre todo nome. A gente vai ficar mais 5 minutinhos. Nós vamos começar a contar esses 5 minutos daqui a uns 10. Então daqui a 10 minutos pode marcar 5 minutos, que vai dar a conta certa. Nós sabemos que nome na Bíblia é relevante. Nome da Bíblia não identifica apenas a pessoa, mas o seu caráter. Quem ela é. Jacó, suplantador ou enganador. Natã, graça de Deus, e assim por diante. Deus também se revela usando os seus nomes, ou usando nomes, como por exemplo Elohim, grande em dignidade. Então, quando o nome de Deus está lá no original, Elohim, o que quer se revelar é isso: grande em dignidade. No princípio criou Deus. O Deus que está lá em Gênesis 1:1 é Elohim, que quer dizer grande em dignidade. Outras vezes está Adonai, que quer dizer meu Senhor, ou Adom, que é Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ou Emanuel, Deus conosco. No Novo Testamento, Kyrios, que é Senhor, ou Kyrios Pantocrator, que é Senhor Todo-Poderoso. Os nomes revelam mais do que a pessoalidade, revelam o caráter de quem realmente a pessoa é. Tem um comentarista
que diz, eu achei essa frase muito interessante, ele diz: a essência daquele ser, a essência desse libertador que virá, do interventor da humanidade, a essência desse ser é excessivamente gloriosa para ser captada em uma palavra, de forma que o seu nome se torna 5 títulos descritivos. Nós então aqui não encontramos um nome simplesmente, nós encontramos 5 títulos, de forma composta: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, etc. Os títulos salientam a divindade desse menino libertador. De acordo com o profeta Isaías, aquele que vai intervir e reverter a realidade de tristeza e de dor é o primeiro, maravilhoso conselheiro. Nós vamos ficar só nesse hoje, e se você tiver coragem de voltar semana que vem, você vai ouvir o resto. Maravilhoso conselheiro, algumas traduções também trazem como maravilha de um conselheiro. Nós encontramos ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar Paulo falando sobre a sabedoria do mundo como loucura diante de Deus. E nós vamos encontrar no início do próprio livro do profeta Isaías, ele ridicularizando, ou Deus ridicularizando a sabedoria humana. Pois geralmente, em tal conselho, no conselho das pessoas, falta a sabedoria espiritual. Ao contrário disso, Jesus Cristo, o menino que se vos deu e que nasceu entre vocês, ou no caso de Isaías, que nascerá entre vocês, ele virá e ministrará maravilhosos conselhos, infalíveis nas profundezas de sua sabedoria. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. As que eu fiz eu mesmo respondi. Vou fazer uma pergunta para você, você não precisa me responder aqui agora, mas você precisa responder para você mesmo. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, maravilhoso conselheiro, se referindo a Jesus. Eu acredito que você concorde que ele seja de fato um maravilhoso conselheiro, mas a pergunta é: você pode me dizer qual conselho maravilhoso ele deu para você? Você pode aí de prontidão responder prontamente qual conselho, um principal conselho que o Senhor deu para você? Ele não é um maravilhoso conselheiro? Você não o conhece? Você não lê a Bíblia, não ouve sermões, não vem na escola dominical? Que conselho? A gente assiste agora, está muito popular essas lives e etc. Eu às vezes assisto um pastor, e tem um em particular que gosta de perguntar para aquele que ele está entrevistando, está ali batendo papo com ele, dá 3 conselhos aí sobre alguma coisa que é a especialidade do sujeito. Ele sempre faz essa pergunta, certo? Eu quero que você pense e responda para si. Se Jesus é um maravilhoso conselheiro, você naturalmente já ouviu o conselho dele. Você tem um que você possa destacar? Jó faz uma pergunta para ele mesmo responder, uma pergunta retórica: está a sabedoria com os idosos e na longevidade, né, na vida longa, o entendimento? Ele responde: não, com Deus está a sabedoria e o entendimento. Para vocês entenderem, a própria vinda de Cristo é o maravilhoso conselheiro. A própria forma como ele veio já é o conselho maravilhoso. Ele vai falar disso, ele vai ensinar isso, ele vai viver isso, mas a sua própria vinda, o Natal, já é o conselho maravilhoso, já é o contraponto para essa vida, já é a luz que resplandece nas trevas, para fazer o contraste com aquilo que os homens chamam de sabedoria e vivem nas trevas. Em sua vinda, ou na maneira que ele viria, de acordo com o profeta, ele está falando do futuro, ele ministraria maravilhosos conselhos, infalíveis, nas profundezas de sua sabedoria. Sabe qual que é a verdadeira sabedoria?
Sabe qual que é o verdadeiro conselho que Ele dá para nós ao vir aqui? A verdadeira sabedoria ensina que na fraqueza é que está a força. A verdadeira sabedoria, ou verdadeiro conselho, é que é na rendição que está a vitória, que é na morte que está a vida. Por isso, esse conselheiro é uma maravilha, porque seu conselho vai além do conselho humano. Não é fácil traduzir isso em palavras, o que eu estou sentindo quando estou estudando esse texto. Do jeito que o Senhor resolveu vir a esse mundo, já é o seu conselho. Então eu preciso observar como que Ele veio, para que eu então descubra qual é esse conselho maravilhoso. E esse conselho maravilhoso que é ensinado, que é externado na sua vinda, é ensinado ao longo da sua vida, do seu ministério e até da sua morte. Sabe qual que é o conselho maravilhoso? É ensinar para nós que os valores deste mundo são opostos aos valores dele. Para você ter uma ideia, quando Jesus começou a pregar o seu sermão lá em Mateus, o primeiro sermão de 5 sermões em Mateus, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurado é quem perde, não é quem ganha. Esse é o conselho maravilhoso, é para dar nó na mente das pessoas, é uma grande inversão de valores. É por isso que eu vim num menino frágil, totalmente dependente. É por isso que eu nasci numa manjedoura. É por isso que eu fui deitar num coxo de animais. É por isso que as pessoas não me reconheciam como eu era. É por isso que eu entrei, a minha entrada triunfal foi num jumentinho. É por isso que eu vivi dessa forma. É por isso que eu conversava com os meus discípulos e dizia para eles: vocês não são como eles. Vocês não devem viver como eles. O reino dos céus é o oposto do que esse mundo ensina. Bem-aventurado é quem é perseguido, não é quem persegue. Se alegra é quem é perseguido por causa da justiça. Vós sois o sal da terra, vocês são o oposto desse mundo. O mundo está em trevas. E o conselho que eu dou para vocês é: vivam o oposto desse mundo, viva a contracultura, viva na contramão, não vivam os mesmos valores, não sigam a mesma rota, não sigam os mesmos interesses, não busquem os mesmos alvos. Não dá para poder servir o Senhor, ouvir o seu conselho maravilhoso e servir esse mundo ao mesmo tempo. Não dá para de vez em quando ir na igreja, prestar culto e o resto da minha vida ser norteado pelos padrões deste mundo. Ser cristão é seguir Jesus, é imitar Jesus. Ele nasceu na manjedoura, mas eu quero um berço de osso de osso. Lascou tudo, né? Antigamente tinha que colocar água nas baterias, você lembra disso? Tinha que botar água, né? Parar no posto, abrir com a chavinha, com a moeda e botar água, né?
Aí quando fica sem água, se cola as placas, né? Então às vezes as minhas placas colam também, porque a boca não consegue acompanhar o que eu estou sentindo, né? Então isso que acontece. Preciso respirar, né? Senão a gente engasga com a própria saliva. Jesus diz assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Essa é a mentalidade do mundo. Esse é o padrão deste mundo. Essas pessoas não sabem o que é maravilhoso conselheiro, não sabem qual que é o conselho maravilhoso dele, não entenderam o sentido do Natal. O Natal é para ensinar isso para nós, essa verdade. É preferível ser o último, é preferível a manjedoura, é lá que eu prefiro. E Jesus chamando uma criança, a criança nem era contada, meus irmãos. O censo, nesse tempo, no Oriente Médio, criança nem era contada. Se você tem mais de 40 anos, já sabe o que foi ser criança nos anos 60, anos 70. Criança não entrava em conversa de adulto. Criança não interrompia a conversa de adulto. Criança não chegava no lugar sem autorização. Criança não se servia antes das visitas. Imagina 2000 anos atrás, num lugar que criança nem conta. A quantas pessoas tem aqui? Eu e minha esposa. E tem 15 filhos, mas não conta os 15 filhos. Não conta. Jesus pega um desses que ninguém conta, ninguém repara, e coloca no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se vocês não se converterem e não se tornar como uma criança, de modo algum vocês nem entram no reino. Vocês estão perguntando quem é o maior no reino? Eu vou dizer para vocês: nem entra. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse é o conselho maravilhoso do Senhor. Jesus Cristo é o seu Senhor. Você reconhece que Ele é o maravilhoso conselheiro? Ele já te deu conselhos? Esse é o conselho que Ele tem para nos dar. Aquele que se humilhar será exaltado. Esse é o conselho. A vida dele foi para revelar esse conselho para nós. Ainda em Mateus, diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles seguem o padrão deste mundo. Eles não seguem o meu conselho maravilhoso, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Esse é o padrão do mundo que esses religiosos estão vivendo. Porém, todas as suas obras, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Quem? Ele diz mais à frente: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Esse é o conselho maravilhoso. E por que nós não vivemos isso? Por que nós ainda vivemos à mercê das trevas? A luz já resplandeceu, meus irmãos. Por que nós ficamos à mercê muitas vezes de ressentimentos, de sentimento de superioridade, de orgulho, de avareza e de vaidade? O Natal já aconteceu, o menino já se nos deu. Ele é maravilhoso conselheiro, e um conselho maravilhoso já foi dado para nós no seu nascimento, na sua vida, nos seus ensinos. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa é a regra, esse é o conselho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas
e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, para trazer alguém para se tornar como de vocês, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe qual que é o oposto disso? A humilhação. O oposto do farisaísmo, o oposto do padrão do mundo é se humilhar. É por isso que Isaías diz que a intervenção de Deus é através de um menino. Um menino. Quero encerrar. Espero que ninguém tenha marcado aqueles 5 minutos depois dos 10, ou depois dos 5, depois do nada. Espero que você tenha perdido as contas. Mas eu preciso deixar mais um texto para vocês. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Dizes alguma coisa em teu favor? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Esse mesmo profeta Isaías, do capítulo 9 que nós estamos lendo, vai dizer mais à frente: como ovelha muda, foi levada aos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Nós o chamamos de maravilhoso conselheiro, mas via de regra não queremos ouvir o seu conselho maravilhoso. Nós sabemos que ele é o maravilhoso conselheiro, mas desvinculamos nossa prática de vida aos seus conselhos mais preciosos. E é por isso que eu falei aqui para vocês. Eu quero encerrar repetindo isso aqui. Deus é bastante forte para vencer seus inimigos. Vencer como? Tornando-se vulnerável, transparente e humilde. A única esperança, de fato, para converter a inimizade em amizade, em converter a luz nas trevas, é vivendo esses preceitos de humildade, de mansidão, de simplicidade e de amor. Se algum dia desses, eu ou outra pessoa qualquer te perguntar: Jesus é maravilhoso conselheiro, e qual o conselho maravilhoso ele te deu? Que é na fraqueza que somos fortes, que é sendo o último que seremos os primeiros, que é na humilhação que seremos exaltados, que é procurando os últimos lugares que seremos levados para os primeiros. Que a nossa vida seja caracterizada por uma imitação
a Jesus Cristo. Não somos mais escravos disso. O jugo já não está mais sobre os nossos ombros. O chicote do nosso opressor já foi retirado, porque o menino já nos foi dado. O Natal já aconteceu.